Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho, este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o secretário municipal de Esporte e Lazer da Prefeitura de Fortaleza, Osíris Pontes. Como as atividades de esporte e lazer estão sendo impactadas pela Covid-19? Quais as políticas públicas previstas para a pasta ao longo da gestão José Sarto Nogueira? Como está sendo feita a interface entre esporte, lazer, educação e saúde no município de Fortaleza? Ainda, quais os planos políticos do secretário municipal de Esporte e Lazer? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Osíris Pontes é empresário do setor varejista e atacadista. Graduado em marketing pela Universidade Metodista de São Paulo, tem forte atuação nos setores de energia, comércio, indústria e transportes. Osíris é filho do ex-senador Luiz Pontes, presidente do PSDB no Ceará e de tradicional família política do município de Massapê. E é com Osíris Pontes que converso no programa de hoje. Secretário, muito obrigado pelo convite aceito, seja bem-vindo aos estúdios da TV Otimista. Espero que a gente tenha aqui a primeira de muitas visitas do senhor ao nosso empreendimento, à nossa empreitada nessa área da comunicação. E já agradecendo novamente, queria saber do senhor como que a secretaria que o senhor pilota, que o senhor lidera, está interagindo com essa situação de pandemia, né? Tendo em vista que esporte e lazer são duas atividades de natureza muito de aglomeração, de interação, são atividades coletivas e o coletivo está um pouco restrito em função da pandemia. Como é que isso está sendo feito, secretário? Erivaldo, é um prazer estar aqui com você na TV Otimista, do meu querido amigo Adriano Nogueira. Fiz aqui com vocês um tour, vocês estão de parabéns, uma estrutura muito boa realmente, é de impressionar. E saudar aqui a todos os seus telespectadores também. E mais uma vez dizer que é um prazer estar aqui com você. Respondendo à sua pergunta, a Covid-19, a pandemia, ela realmente prejudicou muito a Secretaria do Esporte e Lazer, a SECEL, para abreviar. Talvez, eu creio que seja a secretaria mais prejudicada pela pandemia. Porque, como você bem disse, são atividades que sempre tem, na maioria dos casos, aglomerações, né? E querendo ou não, nós tivemos que paralisar, né? O decreto do governador exigiu isso. Nós temos muitos projetos sociais no esporte, no lazer, e tivemos que fechar as areninhas, que eu considero a maior política pública da Secretaria, talvez até da Prefeitura de Fortaleza. Com certeza, eu acho que da Prefeitura de Fortaleza. Então, nós estamos praticamente fechados, todos os nossos equipamentos estão fechados e agora, no último decreto, foi liberado atividades individuais ou com até 3 pessoas. Nos equipamentos ao ar livre, como as academias ao ar livre, né? Mas, assim, esses equipamentos, como as areninhas, os ginásios, estão todos fechados. Certo. Isso independentemente do case de sucesso das areninhas, né? Que é algo que salta aos olhos, não só aqui de Fortaleza, né? Ontem eu recebi aqui o secretário de Esporte do Recife, veio a subsecretária de Planejamento do Estado de Pernambuco e o secretário executivo de Infraestrutura. Passei o dia com eles, pela manhã eu fiz toda a apresentação da parte operacional das areninhas, né, da parte de cunho social, né, do envolvimento da comunidade, nós temos aqui, só para você entender, na areninha nós temos um conselho gestor. Esse conselho gestor são 6 pessoas e são gente da comunidade. Tem votação, tem tudo. O conselho gestor
administra os programas nas Areninhas junto conosco, com o poder público. E tem votação, tem tudo para escolher as pessoas do Conselho Gestor. Né? O TRE empresta, cede seus equipamentos, computadores e tudo para poder fazer uma votação. É um dia realmente de campanha. Esse mandato dura 2 anos e isso insere totalmente a comunidade dentro do projeto das Areninhas. E é uma coisa que a comunidade gosta tanto, Erinaldo, e sabe da importância das Areninhas, que eles cuidam dos equipamentos. Eu acho que as Areninhas, assim, são dos únicos equipamentos que não sofrem, né, depedração e esse tipo de coisa. E muitas vezes, às vezes, que a gente tem algumas burocracias que demoram para ajeitar uma coisinha ali, uma besteira e tal, eles mesmos vão, quando podem, fazem e tal. É uma coisa que eles cuidam muito. Então, o senhor atribuiria a esse processo de escolha das pessoas que vão ali cuidar do equipamento, o senhor atribui esse sentimento de pertencimento para que eles cuidem melhor, né, do que... Com certeza, né? Com certeza. Agora, está todo mundo aí cobrando, pedindo, insistindo para a gente fazer logo o novo Conselho Gestor, porque já encerrou o mandato de 2 anos, e nós vamos fazer. E você veja que eu vou lhe dar aqui o Atleta Cidadão. É um projeto que foi lançado em 2014. Começou pequeno, foi crescendo. É o maior projeto social que tem dentro da CECEL, que é nas Areninhas. O Atleta Cidadão venceu dia 30 de dezembro de 2020, né? E aí a comunidade não queria que parasse. E eu sofri muita pressão, mas eu disse, não, eu vou fazer um novo chamamento público, porque eu quero aperfeiçoar o Atleta Cidadão, né? Conversei com o prefeito, José Sarto. Eu propus, a gente dividir o Atleta Cidadão, não é dividir, é aumentar para fazer o futebol e a luta, né? Ter o Atleta Cidadão Lutas e o Atleta Cidadão Normal, que é o futebol. E dar também uma atenção especial às mulheres. Então a gente fez um novo chamamento público. Né? Muita gente queria que fizesse uma dispensa e tal, mas a gente optou por fazer um novo chamamento público, a democratizar também para outras empresas poderem participar. E hoje o Atleta Cidadão, o edital já está publicado, conclui no dia 7 ou 8 de maio. O novo Atleta Cidadão vai ter 10.200 atletas, de 9 a 29 anos. E quase 250 profissionais envolvidos diretamente. Certo. Só para você ter uma ideia, do Atleta Cidadão já saiu jogador para times profissionais locais, para o Ceará, já saiu, e para outros, saiu já atleta para times internacionais, porque como aquilo ali é uma coisa constante, tem muito olheiro, né? O meu filho, só para você ter ele joga no Grêmio e no Fortaleza. E tanto o Grêmio como o Fortaleza a gente sabe que tem olheiro. Nós não sabemos quando eles estão lá, mas eles estão sempre de olho. O meu filho tem 10 anos, foi convidado para morar no Rio Grande do Sul, já lá dentro do Grêmio. Eu não deixei porque era muito novo, né? E deixa mais para frente, ele realmente quiser isso para a vida dele, ele tem meu apoio. E assim acontece a mesma coisa com o Atleta Cidadão. O jovem está tendo a oportunidade de chamar a atenção de um olheiro e ser convidado para fazer parte de um time grande desse. Certo. O senhor fala aí da quantidade de pessoas que são beneficiadas, né, em torno, passando de 10 mil. Agora, eu queria saber 2 perguntas. Primeiro, quantas areninhas nós temos em Fortaleza? E se esse contingente de areninhas, secretário, se é distribuído de uma forma, como é que eu diria, equânime, atendendo, por exemplo, a todas as regiões da cidade, né? Porque a areninha hoje, não só em Fortaleza, mas também no Ceará, no estado, é motivo de uma certa disputa política, né? O vereador quer uma areninha para o seu bairro, o deputado quer uma areninha para o seu município, e como que a prefeitura administra essa pressão, essa demanda, e se, fundamentalmente, se essas areninhas são distribuídas de uma forma equilibrada nas áreas onde realmente precisa. Olha, lógico que existe a pressão política, né? Aqui em Fortaleza a gente vê mais por parte dos vereadores.
No Estado devem ter prefeitos, deputados e tal. Isso. E não é que isso seja uma coisa ruim, né? E eles estão fazendo pelo povo também, né? Aquela demanda deles. Mas a gente tenta usar, em primeiro lugar, o critério técnico. Áreas de maior vulnerabilidade, acho que temos pouquíssimas areninhas em áreas nobres, né? A primeira areninha é numa área nobre, mas tem uma favela no entorno. Uma comunidade dentro da... Que é a do Campo do América. Isso. Foi a primeira areninha. Mas o critério técnico são áreas de maior vulnerabilidade para você fazer a inclusão social dos jovens, dos atletas, tirar da marginalidade, tirar da ociosidade. Porque quando eles vão para a areninha, Erinaldo, eles não ficam, não é só questão do esporte. Ali vem junto um pacote agregado. Vem a educação, vem a saúde, né? Vem a mudança de pensamento. Nós temos agora também que vai começar uma excelente política pública também, tudo puxado pela Areninha. A Escola Areninha. Cada Escola Areninha comportam 320 alunos, toda com ar-condicionado, né? Aí tem reforço, é no contraturno. Aí tem um momento esporte, um momento educação. Tem o contraturno. Se o jovem estuda de manhã, ela atende à tarde. Se o jovem estuda à tarde, ela pela manhã. Então lá tem matemática, português, cidadania e esporte. Porque a Escola Areninha, ela sempre está próxima dentro do complexo da Areninha. Né? E a Areninha não é só a Areninha em si. Você vê que agora, nós temos, você perguntou quantas a gente tem. Nós temos 70 e poucas hoje em funcionamento, mas nós já estamos com 12 para inaugurar, né? Então a gente tem em torno de 83 areninhas. 83. O prefeito Sarto tem muito equipamento, né? O prefeito Sarto vai fazer agora a inauguração de mais 12, 13 areninhas. Isso já foi agora nos 100 primeiros dias. Mas devido à pandemia, nós não podemos, ele ficou impedido de inaugurar. Quando a Areninha começou, né, na gestão do prefeito Roberto Cláudio, nunca ninguém imaginou que fosse chegar a esse número. Nunca ninguém imaginou, nunca também imaginou-se que ia ter esse sucesso. Há até estudos, né, que relacionam as areninhas à promoção da cidadania, né, da adolescência, etc. Tudo, totalmente. É modelo para o país inteiro. Eu recebo ligações de secretários do Brasil todo, né? Como ontem eu recebi a visita do Rodrigo Coutinho lá de Recife. E ele já postou, já disse que a Areninha vai chegar lá e tudo. Legal. Inclusive porque quando a gente coloca o esporte ao lado da educação... só que não quero deixar de falar na participação dele. O secretário Samuel Dias esteve conosco também. Eu falei da parte operacional, da parte social, dessa parte de políticas públicas como um todo, e depois fomos para a CEINF, porque quem constrói é a CEINF. E o secretário Samuel Dias falou toda a parte de infraestrutura de como fazer a Areninha, apresentou para o secretário e para a equipe dele que esteve conosco. Muito bem, então é uma ideia, é um projeto que toda a gestão abraça, não é um projeto de uma secretaria, é da gestão como um todo, né? Não, é uma coisa que vem do passo, a CEINF constrói e depois entrega para a CECEL administrar e operacionalizar. Exato, mas como eu estava comentando, a educação associada ao esporte é um modelo que dá certo no mundo todo, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, para você, às vezes, ter acesso a uma equipe de basquetebol, você precisa ter boas notas na faculdade. Quer dizer que isso, numa escala menor, é algo que pode ser replicado aqui. E quando você agrega a educação à Areninha, você dá um salto de qualidade. Não é só tirar a meninada daquele gueto, daquela situação de risco. É também mostrar um futuro, né, para aquele adolescente, né? Com certeza. É exatamente isso. Nos Estados Unidos isso aí já existe há muito tempo, né? O esporte e a educação linkada mesmo de forma direta, totalmente conectada. Tanto puxando de ser um bom aluno para ter destaque no esporte, como um bom esportista, né? Para ingressar numa faculdade que às vezes ele não teria nem condições. Exatamente. Nas faculdades top 10 do mundo. Exatamente. Secretário, para a gente concluir esse bloco, uma pergunta de resposta
curta. Como está a manutenção? Porque as primeiras foram feitas em 2014, que de lá para cá, 6, 7 anos. Então há o sinal de uso, o tempo, a deterioração natural. Como é que está essa política de manutenção? A gente tem tudo muito organizado, né? Nós somos muito criteriosos, a gente escuta a comunidade e a gente tem os coordenadores. A gente tem um coordenador geral das Areninhas, que é o Jefferson, foi ex-goleiro do Ceará, ex-goleiro do Fortaleza e também foi ex-goleiro do Ferroviário. E o Jefferson, quando abandonou o futebol, ele se formou em economia, ele foi investir nos estudos, ele se formou em economia na UFC, fez pós-graduação. Então ele é um cara que entende do futebol, porque foi a vida dele toda, e é um cara capacitado para fazer isso. Então ele está em constante análise, observando tudo, e tem uma equipe, a gente tem mais uma equipe ele tem uma equipe de auxiliares, cada auxiliar cuida mais ou menos de 6, 7 areninhas. Com manutenção preventiva também, né? Com manutenção preventiva, corretiva. Agora lógico que tem. Tem problemas, né? Que você tem que ficar, a areninha do Barroso, né? Ela teve um problema no campo, o campo fez, deu uma afundada no meio, entendeu? Então a gente vai ter que dar uma correção disso aí urgentemente. A areninha do campo do América que a gente falou, a gente vai ter que trocar a grama sintética, porque já tem muito tempo. São 5 anos o tempo médio que eles dão, os fabricantes? Dão, 5 anos. 5 anos. Exatamente. Ok. Pois, secretário, eu vou pedir licença ao senhor para um rapidíssimo intervalo, tá bom? Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política. Você está na TV Otimista, que recebe em seus estúdios Osíris Pontes, que é titular da FECEL, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da gestão José Sarto. E eu queria saber, secretário, como foi a sua chegada na gestão Sarto Nogueira, que começou aí dando continuidade a muitos projetos, inovando em outras áreas, como o senhor já enfatizou, o projeto Areninha, né, vem da gestão Roberto Cláudio. Como que deu esse entrelaçamento aí para o senhor hoje ser secretário do Esporte e Lazer da Prefeitura? Olha, foi até interessante, assim, e difícil ao mesmo tempo, porque o Sarto me conhece, né, há muito tempo. Meu pai tem uma relação de amizade com ele, independente da política. E nós resolvemos apoiar o Sarto quando eu digo que não teve nenhuma imposição da nossa parte, nem solicitação de alguma coisa de participação. Foi o próprio Sarto que já me conhecia, que sabia do meu perfil empresarial, de como a gente geria as coisas, e eu acho que ele queria, uma pessoa assim que, apesar de ser filho de um político, presidente do PSDB e tudo, que apoiou, né, mas que não está diretamente ligado em cota política ou por causa de aliança, não, porque até quando a gente resolveu apoiar o Sarto, eu acho que ele não tinha nem pontuado ainda nas pesquisas, foi assim que saiu o nome dele. E quando ele fez o convite, Erivaldo, meu pai estava com Covid e estava sedado, né, estava em coma induzido. E essa questão política, eu nunca me envolvi diretamente, sempre acompanhei, sempre gostei, né? Tenho uma vocação, eu considero, mas a minha vida toda, desde os 17 anos, eu tenho 40, hoje eu estou na iniciativa privada. E eu não... Foi difícil para mim, porque além de estar naquele momento, um momento crítico do meu pai, foi muito sério o caso dele, veio o convite e eu não tinha com quem conversar. E ele sempre foi a referência. Sempre a referência, e com certeza, se ele tivesse num bom estado naquele momento, né, teria passado por ele sem dúvida nenhuma. Então, eu achei um gesto muito bacana do prefeito, mas ao mesmo tempo eu fiquei naquela eu estava preocupado com meu pai. Ele estava correndo risco de vida. E eu fiquei honrosamente, me senti muito honrado com o convite. Gostei, né? Se fosse em outro momento eu teria aceitado de cara, mas não tinha tempo, já foi no final isso, para concluir todos os secretariados. Aí conversei com a minha mãe, conversei com o Lucas, meu irmão, que é meu sócio nas empresas,
E o Lucas, ele não gosta muito de política. Sempre deixou muito claro. E nessa hora, para minha surpresa, ele foi um dos que deu mais força para eu aceitar esse desafio e dar minha contribuição na gestão do prefeito Sá. Ele disse que se o papai tivesse acordado, com certeza ele ia ficar satisfeito, ia gostar e tal, e me incentivou bastante. E aquilo do meu irmão, nessas horas a gente tem que ouvir a família, ainda mais num momento crítico como era aquele. Claro. Do meu irmão, que é meu sócio, né? E não ser um cara muito ligado à política, aquilo ali pesou na minha decisão. Então eu liguei para o senador Tasso Gereissati, que é o nosso líder no PSDB, né? E também tem relações familiares. Conversei com ele depois que eu tive essa conversa com a minha família, minha mãe e meu irmão, e ele também deu maior apoio. Então, liguei para o senador Cid. O senador Cid também reforçou tudo, apoio integral, faça isso, seu pai vai gostar e tal. E aí eu fiz, topei. O Lucas eles acreditam, o papai vai sair dessa e vai fazer o que tu gosta, tu tem capacidade. E aí já no mesmo dia à noite retornei para o prefeito e topei. Aí quando o seu pai voltou, quando ele saiu do hospital, estava lá o filho secretário. Quando ele saiu do hospital, eu já era secretário há um mês. Ele ficou sabendo, eu já tinha um mês na gestão. Ele reagiu como? Não, ele gostou, ficou feliz. O papai é um animal político, né? Ele está na política militando desde criança, porque meu avô Osíris foi deputado estadual, federal e senador, né? E o papai também, por coincidência, foi deputado estadual, federal e senador. E o meu avô morreu no primeiro mandato do meu pai, né? E logo depois o papai adotou o Tasso ali como líder político. E até hoje estão juntos aí. Exatamente. Então, lógico que ele gostou. Ele vive política 24 horas. É uma das uniões políticas, provavelmente do Ceará moderno, mais longevas, né? A do Luiz Pontes com a do senador Tasso. Daqui a pouco, secretário, a gente volta para a gestão, falar da CECEL, etc. Certo. Aproveitando esse gancho aqui que a gente tocou na política, como é que está organizada a situação, o contexto, né, lá de Massapê? No início aqui do programa, na abertura, eu falei, inclusive, né, da família Pontes, né, que é tradicional na política de Massapê. Tivemos eleição no ano passado, vamos ter no ano que vem, no caso aí já é estadual e nacional. Como é que o PSDB está organizado ou se organizando, né, para o futuro do partido? Olha, o PSDB agora nós trouxemos nomes novos, né? Nós estamos levando a discussão para a ponta, né? Usando todos os meios de comunicação para a comunidade, as pessoas tanto aqui como do interior ficarem informadas das notícias, as notícias do partido, as notícias a nível nacional, agora as notícias do Tasso com essa pré-candidatura à presidência da República, né? Então, a gente está buscando novos filiados, buscando gente de qualidade. Nós trouxemos recentemente o ex-vereador e ex-deputado Caminha. Francisco Caminha, né? Que é uma pessoa que conhece muito bem Fortaleza. E é uma pessoa que contribui bastante na formação do partido para as próximas eleições, na formação de chapa e tudo. Estamos buscando gente, suplentes que tiveram 3.000 votos, 2.000 votos, 4.000 votos, mas sem deixar de esquecer a questão da qualidade. Nós não queremos quantidade, nós queremos qualidade. E que é a essência do PSDB, é a essência do PSDB Ceará, né? É a essência do Tasso, é a essência do meu pai e de tantos outros que fazem parte do PSDB. Lógico que tem nomes, né, que mancham o partido a nível nacional, né? Tiveram e tem, mas isso aí não quer dizer que o PSDB é todo assim. Você vê que o PSDB local nunca teve envolvimento em escândalo, nunca teve ninguém investigado, nunca teve ninguém sob suspeita de nada. Essa é a essência lá de 89, quando o partido foi montado,
que saíam os quadros bons do PMDB, né, os quadros bons dos outros partidos, que queriam um partido de qualidade e com pessoas bem intencionadas, com aquela vocação de Brasil, de Estado. Ali a geração Mário Covas. Mário Covas, era Serra, era Tasso, o Franco Montoro, mais velho. Então, dentre outros. Né? O Richa. Sim. Então, aquela era a essência, né? Certo. Secretário, o partido, e aqui independentemente de qual seja, geralmente sofre um certo decréscimo quando chega ao poder. Quando chega ao poder, geralmente fica ali reluzente, geralmente se transforma naturalmente na maior força política, e quando deixa o poder, ele geralmente mingua, né? Até por conta disso que o senhor falou, de pessoas que se aproximam ali só porque está próximo do poder. E aí tem o desafio do partido em renovar seus quadros, né? E o PSDB sofreu um pouco com isso, e eu digo, sofreu não muito, só não o PSDB, pouco, mas os partidos sofreu de maneira muito. geral. A que o senhor atribui essa redução de Edivaldo, peso? é porque as pessoas querem estar, eles não têm ideologia partidária, né? A maioria dos políticos, infelizmente, querem estar no poder. E são pragmáticos, né? Nós chegamos a ter a maioria absoluta na Assembleia Legislativa quando a gente tinha o governo do Estado. Prefeito em cada município, né? Quase. A maioria dos prefeitos, absoluta. Né? Eu me lembro que até antes do rompimento do Tasso com o Lúcio botou 150, 160 prefeitos lá no La Maison Dunas, numa reunião que teve para tratar da reeleição dele. Eu lembro dessa reunião. Pronto. Então, assim, as pessoas vão para onde está o poder. Agora, nós temos uma ideologia, né? Você vê que o meu pai e o Tasso ficaram no PSDB, são PSDB e nem passa pela cabeça deles mudar de partido. Ou estando no poder ou fora do poder. Eu acho lastimável quando chega em véspera de eleição, a gente vê lá os deputados, o pessoal com papel, caneta, anotando, esse partido dá para entrar com tantos votos, esse aqui dá para entrar com tantos e tudo. Não, então eu vou mudar pro partido da mulher, eu vou mudar não sei para onde. Eu acho que... E depois reclama quando o político perde credibilidade, né? Pois é, exatamente. Mas, secretário, já que estamos falando de Tasso, que está aí recebendo um banho de mídia quase todo dia, tem entrevista de página inteira, está nos telejornais nacionais, etc., porque ele é visto como um dos possíveis nomes para uma espécie de terceira via, né? Exato. Que para o telespectador que está acompanhando é justamente a quebra ali da polarização entre o lulismo e o bolsonarismo, né? De forma bem sintética, é isso. Na avaliação do senhor, tem chance, há realmente condições reais de o senador Tasso, por exemplo, ser um desses nomes do centro ali, não o centrão, o centro entre os polos, né, Bolsonaro e Lula? Edivaldo, eu acho que por não ser político, né, ainda de profissão, de carteirinha, eu até hoje falo o que eu acredito e o que eu penso. Né? Não tem as amarras dos interesses, eu não né? tenho as amarras dos interesses, eu não tenho, assim, aquele filtro que às vezes acham que é necessário. Eu acredito hoje na candidatura do Tasso. Eu vou lhe dizer por que eu acredito. Assim que surgiu o movimento, que ele mesmo disse que mostrou a intenção de não abraçar isso aí, né? Não ir para frente. Eu não acreditava, não. Mas você veja o seguinte, o pessoal diz, o Tasso sempre foi rifado pelos paulistas. Foi 2 vezes. Mas não é rifado, assim, por maldade, né? Eu entendo, isso é o meu ponto de vista. O Tasso, ele foi cotado em 94, mas foi o Fernando Henrique. Em 94, o Tasso era um menino, né? E ainda podia ir para a reeleição como governador. O Fernando Henrique, querendo ou não, era um homem respeitado no Brasil inteiro, já era mais velho e tudo e tal. Era de São Paulo, queira ou não queira, tem um peso maior politicamente, até pelo tamanho. São Paulo é um país, né? E aquilo ali foi compreensível. Depois foi o Serra, né? Que ele também ficou como pré-candidato, aí acharam melhor pôr o Serra. Que também o Serra naquele momento estava num momento muito bom,
Isso aí é em 2002 já, né? O Serra em 2002. Quando o Lula chegou à presidência. Aí que o Serra também naquele momento tinha uma estatura política muito boa, não tinha nenhuma mancha, não tinha nada. Ex-ministro muito bem avaliado. Muito bem avaliado, né? Grande economista. Grande economista, criou genéricos, que foi um negócio fabuloso, né? Deu acesso a remédio de qualidade para a população, patentes, né? A quebra das patentes. Então, eu compreendo, né? Tanto a questão territorial, no peso do voto mesmo, como na estatura política, né? E a questão do Tasso ter mais tempo, poder esperar mais. O senhor disse assim, que ali passou o segundo cavalo selado. Esse seria o terceiro cavalo? Pronto. Dizem que o cavalo selado só existe um, né? Na vida. Mas eu não estou falando cavalo selado, não. Eu estou falando, assim, o que ocorreu, porque o pessoal tem de não, ninguém deixa o Tasso ser candidato. Então, pegando esse gancho que as pessoas dizem, que os paulistas sempre deixaram o Tasso para trás, puxaram o tapete dele, vamos dizer o seguinte, hoje a coisa mudou. Hoje o Tasso já tem mais experiência, hoje o Tasso já tem mais idade, que naquela época ele tinha menos que os concorrentes. É o nome mais nacional do que na época? Muito mais. Quem é que foi 3 vezes governador e 2 senador? São raríssimas as pessoas. Eu estou falando no Brasil, que tem esse currículo. Um cara que foi governador premiado pela ONU, premiado pela Unicef, né? Foi reconhecido vários anos o melhor governador do Brasil. O Tasso pegou o Ceará, salvo engano, o Ceará era o penúltimo estado do país, né? No índice de pobreza, no índice de DH, mortalidade, o PIB da gente. Hoje o Ceará é o maior PIB do Nordeste e o 4º do Brasil, né? E isso deve-se muito ao Tasso. Nós tivemos, o Ceará teve sorte de ter bons nomes, né? Bons governadores. Você vê que a gente não pegou nenhum pilantra, nenhum safado, nenhum cara que não fazia nada, nenhum bonachão, como tem em estados aí, né? A gente veio Tasso, Ciro, Tasso, Lúcio, Cid, Camilo e Camilo, né? Independente da ideologia, independente do partido, eu, Osíris, acho que todos foram bons governadores, fizeram bons governos. E o reflexo está aí, é o Ceará hoje, né? Com o 4º PIB do país e muita coisa para fazer, muita pobreza, mas olha a nossa diferença para o Piauí, que ficava pau a pau com a gente ali na época que o Tasso pegou. Então o Tasso é credenciado, a história fala por si. O que é que um político precisa? Um material de campanha, né? Para apresentar aquele político para a sociedade brasileira. O Tasso não precisa aqui criar nada. O Tasso é um fato concreto, ele não é um produto que tem que ser feito. O Tasso, se botar o brasileiro para conhecer a história do Tasso, a transformação que ele fez no Ceará, como governador, como senador, há 14 anos o senador, 13 anos, um dos senadores mais influentes, né, um dos políticos mais influentes do Brasil. Né? Você vê a importância dele agora na CPI da Covid. Então, aí você pega, quem é que está fazendo ali, disputando com ele? O Eduardo Leite, que é um cara bacana, governador do Rio Grande do Sul. Mas que como inexperiente. Novo, tem muito tempo ainda, eu acho que vai chegar a vez dele. Deixa ele disputar a reeleição. E você tem, que a gente está falando, o porquê que eu acredito que o Tasso vai. E a gente tem o Dória, um cara, estou falando da minha opinião, um cara que mostrou-se ter um caráter um pouco duvidoso, né? Fez o que fez com o Alckmin, era um amigo pessoal dele, que botou ele na política, pegou carona, quebrou várias barreiras para botar o Dória, porque tinha outros nomes, né? O Dória era um outsider ali naquele momento, e o cara fez o que fez com o Alckmin, pegou carona com o Bolsonaro, você vê ali, aquilo ali foi claro que foi por interesse, né? E tem uma rejeição, eu vi agora, de 44%, 46%. Ok. Então está convergindo para o Tasso, é por isso que eu acredito nessa vez. Entendi, secretário. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá certo? Daqui a pouco o programa Política da TV Otimista estará de volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política. Eu sou Erivaldo Carvalho, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Otimista Osíris Pontes, que é secretário da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer da gestão José Sarto Nogueira. Secretário, a gestão Sarto passou ali pelo simbólico 100º dia, né?
teve uma pauta muito forte até agora sobre Covid, pandemia. Há também uma demanda muito forte de apoio a quem foi mais atingido, né, economicamente pela Covid. Como que o esporte e o lazer, que são os dois objetos da Secretaria do Senhor, podem auxiliar nesse processo? Como que essas áreas podem gerar apoio a quem mais precisa lá na ponta, lá na comunidade? Olha, Erivaldo, em primeiro lugar com os nossos equipamentos, né? Uhum. Inclusive o Paulo Sarazate está sendo usado agora na campanha de arrecadação de alimentos e distribuição, tal tipo uma central, tanto para arrecadar como distribuir alimentos para a comunidade. Nós temos o esporte e o lazer, como eu lhe disse anteriormente, ele foi muito atingido, né? A questão hoje que a gente está fazendo é usando os equipamentos nessa parte de alimentos, tanto da própria secretaria como de outras secretarias, usando o nosso espaço, porque o lazer, o esporte em si, a atividade física, nós estamos proibidos de fazer, seguindo o decreto do governador. Então, nessa parte social de pandemia, infelizmente, a gente pode fazer muito pouco no esporte e lazer, porque foi a secretaria mais atingida. Em março, eu doei meu salário integral como secretário, né? Fui para as comunidades, então a gente fica tentando encontrar formas, mas a forma que a gente encontra para ajudar hoje, devido ao desemprego, devido à necessidade mesmo crítica, faltando comida, né? É a questão da cesta básica, como secretaria. O Sarto também está fazendo aí uma conexão com todo mundo e focando. Hoje, o dia a dia da prefeitura e dos órgãos se resume à saúde 24 horas. É verdade. O foco é tirar esse pico, né? Nós já estamos em instabilidade e agora começar numa fase decrescente. Né? O Cabeto é meu amigo, secretário do Estado, eu converso muito com o Cabeto. Nós realmente entramos numa fase decrescente agora, mas é uma coisa que não vai acabar do dia para a noite. Entendi. Vai melhorar o decreto, vai afrouxar as regulamentações, mas assim, para erradicar o coronavírus, ele me disse que vai levar um tempo. É verdade. 1 ano e meio, 2 anos. O senhor falou no ginásio Paulo Sarazate, e nós temos o estádio Presidente Vargas, né? É da alçada da CEINF ou da CECEL a retomada do estádio para abri-lo a competições, quando as competições forem possíveis? Olha, nós temos muitas coisas para fazer, nós temos muitos projetos ali prontinho para sair. Realmente a gente está no 4º mês de gestão, né? E fomos atingidos pela pandemia. A gente conseguiu ainda trabalhar livremente ali no mês de janeiro, começo de fevereiro, depois travou, né? As secretarias estão no decreto, é remoto, né? Estão fechadas as secretarias, todo mundo trabalhando de maneira virtual. E a primeira pauta que eu tratei com o Sarto, com o prefeito, foi, né, a reativação do Presidente Vargas. Aí fizemos um levantamento, mostramos para ele, já tínhamos feito a licitação do gramado, né? E chamei os presidentes dos times, o Fortaleza, o Ceará, o presidente da federação, né? O do Ferroviário não pôde ir por algum motivo. E perguntei para eles o que é que eles achavam da gente colocar no PV, como o PV é um equipamento multiuso, a grama sintética. Que é uma realidade, Erivaldo. É uma realidade já. Você vê o Allianz Parque, é fantástico. Né? É um equipamento multiuso. Foi o equipamento que nos 2 últimos anos mais teve eventos na América Latina. Então eu gostaria muito de ter posto a grama sintética, mas fiz essa coisa bem democrática, né? Não quis empurrar de goela abaixo. E os times optaram pela grama natural. Que me preocupa, porque o PV, como eu lhe disse, tem cultos evangélicos, tem palco de igreja, tem show, tem futebol, tem tudo. Mesmo com aqueles tablados... Não, o tablado já atrapalha. Já atrapalha. Deteriora o gramado. Você vê o Castelão, que não está tendo muito jogo nem nada.
né? Você vê ali a parte do gol, já tem um pouquinho de... O sintético, ele não é nem o futuro mais, ele é o presente. Uhum. Países da Europa hoje não usam mais grama natural. Portugal hoje, toda vida, em qualquer canto que vai trocar o gramado de um estádio, é sintético. É uma resistência mais cultural, né? Porque a tecnologia do... É cultural, porque do gramado não muda. O que é que eles disseram para mim, secretário? A gente não quer porque a gente treina na natural. Uhum. Aí nós vamos jogar na sintética, tá entendendo? Uhum. Eu entendi, mas é uma coisa que não vai dar pra gente alongar, né? Isso vai acabar. É. E eu nunca vi ninguém, eu pesquisei muito, eu conversei com o pessoal, eu vou lá com o Elcio Batista, a gente está marcando a ida no Allianz Parque. Uhum. Você já viu alguém reclamar do gramado do Allianz Parque? Algum jogador? Exato. Não tem. Até porque esse raciocínio... E o cara faz um show hoje lá, um evento, amanhã ele pode marcar um jogo. É. O custo de manutenção é muito mais baixo. Irrigação não existe. É muito mais baixo, infinitamente menor. Uhum, é verdade. E outra que os grandes times vai ter uma realidade futura de jogar nos gramados sintéticos, eles têm que se adaptarem já a partir do treino no gramado sintético. Porque esse raciocínio aí ele tem que ser, na verdade, invertido, né? Uhum. Exatamente. Mas tem prazo ou isso vai depender da pandemia? Sim, aí como eu estava lhe dizendo, aí levei não só essa, como outras pautas para o prefeito. Foi minha primeira reunião, na primeira, a gente assumiu, fez um levantamento de tudo, né? Criamos alguns projetos e foi o primeiro despacho, assim, né, de demandas que eu tive com o prefeito. Entendi. O prefeito super empolgado, super animado, Osiris, toque para frente, né? Vamos reativar o PV, dentre outras coisas. Que é muito querido pela cidade, né? Muito querido. O PV é fantástico, PV de açúcar, né? É muito querido, né? Então, ele empolgado total. Aí, quando a gente termina a reunião, não deu 10 dias, pandemia, lockdown. E realmente, a grande maioria do recurso, né, do município está sendo direcionado para a saúde, não só aqui, como em todos os estados do país. Exatamente. A gente estava morrendo aí mais de 4 mil pessoas. Exato. Por dia. Exatamente. Secretário, as atividades da CECEL têm relação com os CUCAS, que também são espaços, né, de cultura e também de lazer, etc., ou trabalho de forma separada? O CUCA, ele é uma coordenadoria, né, da juventude. Isso. O coordenador é o Davi Gomes, gente finíssima, eu não o conhecia agora nessa gestão. Nossas pastas têm uma sinergia muito grande, porque juventude, esporte, lazer, né? Tem as pontes, né? Eu vejo muita sinergia da CECEL com a juventude, com a cultura, com o turismo, certo? Né? Com a infraestrutura, que aí também tem que ter, até porque as obras partem de lá. Então, mas assim, de exercer políticas públicas, de exercer tarefas, cultura, turismo e juventude, né? Saúde, eu acho que são as que mais tem, e educação. Certo. E a juventude, os CUCAS ficam com a juventude. Com a coordenadoria. Com a coordenadoria. Certo. Secretário, a CECEL tem o PV, tem o Paulo Sarazate, estou falando de equipamento. Tem o ginásio da Parangaba, tem o AES de Borba, né? Tem todas as areninhas, e aí tem os equipamentos da Beira-Mar, nós temos 26 equipamentos na Beira-Mar, e outros espaços públicos, tem a academia ao ar livre, né? Tem quadras ao ar livre de poliesportiva, dentre outros. Certo. Secretário, estamos aqui caminhando para o final do programa, eu não poderia deixar de perguntar algo muito da sua formação, que hoje, né, é empresário já há décadas, mas que assumiu uma função pública, né? Como é levar o modelo de gestão da iniciativa privada para uma prefeitura de Fortaleza, numa área específica e que tem esse potencial aí, principalmente lidando com a juventude? Olha, é o seguinte, é lógico que os ritmos são diferentes, né? Isso que eu lhe disse, a iniciativa privada é bem mais acelerada que qualquer gestão pública, seja ela qual for, né? A gestão pública tem a burocracia que, por mais que você tente diminuir, né,
E a gente vem com gestões modernas, né? A gestão do Roberto Cláudio foi uma gestão moderna, a do prefeito Sarto é uma gestão moderna. O Sarto tem uma equipe fantástica, né? Eu conheci os secretários, não conhecia todos antes, mas é uma equipe fantástica. Eu acho que assim que melhorar essa pandemia, o Sarto vai dar um show, né? Agora, não dá para comparar o ritmo, eu estranhei, né? Eu estranhei porque a coisa é mais lenta, né? É um processo tem que passar por um canto, tem que passar por outro canto, tem que passar por outro. Na iniciativa na iniciativa privada você toma uma decisão e acontece, né? Até porque se não acontecer, você perde a eficiência, e a perda de eficiência lhe dá prejuízo. Se você não entregar resultado, já era, né? Então, na iniciativa, tudo você tem que buscar a eficiência máxima, no público e no privado, mas você tem que se acostumar com o ritmo. Agora, não é por causa disso que você vai se acomodar, você vai ficar lento. Não, até porque a equipe do secretário Sarto, do prefeito Sarto, o secretariado todo, e o próprio prefeito, né? E eu incluo também até a primeira-dama, que eu tive alguns contatos com elas e me chamou muita atenção, são pessoas dinâmicas, né? O Sarto é uma pessoa dinâmica, a equipe dele toda é uma pessoa dinâmica, e a primeira-dama também, ela entra em várias pautas, e eu acho que a primeira-dama faz um excelente trabalho. Não vai ficar só naquela figura institucional, não. Meio decorativa. Realmente ela tem metido a mão na massa. Mete a mão na massa, tem um dinamismo, né? Me ligou, quer inserir as mulheres em todos os projetos, futebol, lutas, tudo. E eu vejo ela abraçando a causa LGBT, né? E várias outras. Ela entra em tudo. E ela entra mesmo e ela gosta, ela é acelerada. Exatamente. Até porque a gestão pública, como o senhor falou, ela tem um ritmo mais lento, etc., mas ela também precisa dar resultados. Ou seja, de alguma forma, a gestão privada, ela acaba contagiando, colocando ali mais ritmo, né, em busca desses resultados, né? E quando você pega ainda uma pandemia dessa, aí é que realmente você sente a diferença. Mas eu acho que depois, com o passar da pandemia, as coisas vão... Eu noto essa equipe, uma equipe jovem. Empolgada, né? Uma equipe empolgada, uma equipe jovem. Todos muito bem formados, todos muito preparados, né? Uma parte da equipe do Roberto Cláudio, mas o Sarto deu ali o nome dele, né? O tom dele, a pegada dele, botou as pessoas que ele confia e que ele acredita no potencial em cargos estratégicos, em secretarias estratégicas. É um governo que é do mesmo grupo político, né? Mas não é aquele governo que você não nota nem que mudou, né? Não, a gestão do prefeito Roberto Cláudio foi uma gestão de grandes projetos, foi a gestão que mais fez na prefeitura de Fortaleza. Eu penso assim, eu acho que foi, eu penso dessa forma. Mas o Sarto não é aquele continuismo que você não nota, né? Ele me pegou a cara dele ali. Obviamente, ele também está sofrendo com a pandemia, né? A população vai ter que primeiro ver a atuação dele nessa pandemia, que está brilhante, a secretária de saúde também, e depois vai ver a marca dele aí. Eu não tenho dúvida que ele vai fazer um grande governo. Ok, secretário, é assim que a gente espera e é assim que a gente finaliza o programa de hoje, agradecendo a sua presença mais uma vez e deixando aí a palavra com o senhor para as suas rápidas despedidas. Não, eu quero deixar um abraço para você, agradecer pela oportunidade, né? Agradecer aí o seu público, os seus telespectadores, dizer que contem com a gente, nós somos uma secretaria aberta, nós temos lá a nossa ouvidoria, nós escutamos a todos os cidadãos fortalezenses que nos procuram, né? E é isso. Mandar um abraço para o meu amigo Adriano Nogueira também, o CEO aqui do Grupo Otimista, e parabenizar, viu, pela estrutura, por tudo. Vocês estão de parabéns. Tá certo, secretário. Muito obrigado. Ele me mostrou agora ali um negócio, mas é surpresa, eu não posso falar. Estava doido, era para falar aqui. Tá certo, secretário. Muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos, o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro.